Aqui o Tarcísio Tadeu, boa noite. Obrigado, Tarcísio. Boa noite, Joaquim. Estamos aí à disposição. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigado por atender o nosso convite, que eu vi hoje, né? Recebi um vídeo da atuação que vocês tiveram vocês tiveram lá naquela vez da atuação para que vocês conseguissem responsabilizar a Volkswagen, uma gigante mundial, poderosíssima. Vocês responsabilizados, já falamos sobre isso, elas tiveram que pagar uma indenização por ter colaborado com a ditadura. Ter colaborado, foi terrível aquilo que aconteceu, e vocês tiveram uma luta de anos. Depois eu vou mostrar aqui o vídeo, e eu vi esse vídeo hoje, o Tadeu, então, foi quem estava à frente desse trabalho, e aí eu já vou passar a palavra para você começar e pergunto, para você falar, mas perguntando se essa indenização está sendo usada como era para ter sido usada, se a Volkswagen está cumprindo direitinho, e se não houve ainda, porque ia ter um museu, salvo engano, né, do antigo Justiça Militar, eu acho. E se isso já tem esse museu, qual é a perspectiva de inaugurar esse museu? Aí vamos falar de muitos outros assuntos, mas eu começaria por aí. Te passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Obrigado ao 247. É um prazer estar nesse debate aqui, porque é sempre um momento da gente aquecer a memória e fortalecer a democracia. Este acordo que nós fizemos com a Volkswagen deu uma reparação coletiva que é utilizado na pesquisa de 10 empresas. E, da mesma forma, na reparação coletiva, onde funcionou ali, onde os trabalhadores, inclusive, eram julgados, os perseguidos pelo regime, ali onde fica a auditoria militar, na Brigadeiro, está sendo feito ali tem um núcleo de memória, e ali vai ser um espaço que vai se registrar este período da nossa história para que a sociedade brasileira possa ter um acesso de uma forma mais organizada dos fatos ali ocorridos. É bom que a gente diga que eu tive visitando ele recentemente, e tem uma sala ao lado, onde, na auditoria militar, um preso político foi depor, e quando ele chegou no depoimento dele, ele começou a dizer outro tipo de coisa que era diferente daquilo que tinham forçado que ele dissesse. Tiraram ele, pararam a audiência, levaram ele para uma sala no fundo e fizeram lá uma sessão de espancamento com ele, dentro daquela auditoria, e devolveram ele para continuar prestando o depoimento dele. Este local vai ser um grande local de memória. Os trabalhadores foram julgados ali na Lei de Segurança Nacional, o próprio Lula foi julgado lá na Lei de Segurança Nacional em função da greve de 1980. Né? Então, o recurso da reparação coletiva está sendo usado em uma série de locais. Não foi possível ainda finalizar, porque faltam recursos, né? Uma parte, por exemplo, dos recursos foi lá para a Vala de Perus. Na Vala de Perus, que é muito conhecida, e todos sabem que ali tem pouco mais de 1.000 ossadas para serem reconhecidas, identificadas. Por coincidência, a primeira ossada identificada lá é do Denis Cassimiro, que era um trabalhador da Volkswagen, e foi parar na Vala de Perus. Então, quando a gente olha agora, a identificação da primeira ossada ser de um trabalhador da Volkswagen, eu acho que é alguma coisa até interessante, né? Uma coincidência interessante, né? Se é. E ele, quando foi preso, certamente torturado e assassinado na Vala de Perus, ele era da Volkswagen? Eu tinha sido da Volkswagen, sabe? Ele era trabalhador da Volkswagen, e eram dois irmãos, Dimas e Denis Cassimiro. E o Dimas, 3 dias antes, esteve num determinado local, e dali, de uma reunião, alguma coisa que ele participou, etc., saiu alguma coisa decisão sobre o caso Boysen,
que o Boyce estava participando das torturas de trabalhadores, de intelectuais, de presos políticos de todos os tipos. E quando o Boyce morreu, o delegado Fleury saiu imediatamente querendo prestar à sociedade e querendo prestar ao regime uma ação dizendo que era muito eficiente no combate a qualquer um que se surgisse contra o regime. E o Denis Casimiro não tinha nada a ver com isso, nada a ver com isso. Pegou o Denis Casimiro, prendeu, torturou, matou e jogou na vala de Perus. Né? Um caso assim, aliás, esses casos precisam ser recontados até para que as pessoas possam saber. Eu sempre que tenho oportunidade, eu digo assim, nós precisamos entender melhor o caso Fleury, que saiu daqui, foi matar o Jango, participar daquela operação, se reuniu com a gente da CIA. Eu acho que tive a oportunidade de falar isso aqui uma vez, não sei se foi com você. Então, se nós entendemos o caso Fleury, nós não... E o Ustra, né? E como é que eles tomavam grana das empresas, né? Essa coisa toda. A gente não vai entender o nosso processo de abertura. Aliás, tem uma coisa curiosa no caso do Fleury. Há um registro dele numa reunião com o Geisel, e que o Geisel disse assim, o Fleury, o Jango tentava voltar para o Brasil, porque tinha passado 10 anos, né? E o Geisel disse assim, ele não pode voltar. Ponto. Foi a única palavra que ele dirigiu ao Fleury, isso está registrado. E, de fato, ele não voltou. A gente conhece o resto da história, né? Eu sugiro até, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o João Vicente Goulart, o filho do Jango. Eu tenho boa relação. Não tive. Não, mas é interessante, eu quero conversar, eu acho ótimo. Há 15 dias eu vi a denúncia dele muito importante do Paulo Henrique Amorim, quando ele falou como foi que o presidente da Fiesp, a Fiesp, corrompeu um general na véspera do golpe. Derrubaram, inclusive, a casa onde foi, que eu passava sempre feito na Conselheiro Furtado, ali, era perto da Conselheiro Furtado, e a reunião foi ali, e entregou dinheiro para ele. Aquela casa, depois que houve a denúncia do João Vicente Goulart, que era para ser um museu lá, algo assim, foi derrubada, construíram outra coisa, tem uma drogazil hoje lá. Mas, enfim, desculpe, só interrompi, porque eu conheci muito essa entrevista e vi, ele é muito corajoso e criterioso quando fala, e essa história foi bem importante. E ele é muito preparado, ele é muito preparado. Eu tive oportunidade, ele esteve em São Paulo há uns 15 dias atrás, um pouco mais, e eu tive a honra de recebê-lo e hospedá-lo na minha casa. Ele é um rapaz muito simples, e nós ficamos por 2 dias com um grupo de amigos desse coletivo de memória que nós estamos organizando, e muitas coisas que a gente vai perguntando que muitas vezes não dá para fazer numa palestra com um público muito grande. Então, ele tem detalhes dessa coisa. Ele está conversando, eu acho que é bom que ele um dia conte isso, sobre a preparação do envenenamento que existia e que era produzido no Instituto Butantan. Eu não sei se isso se tornou público ainda, mas eu acho que vale a pena conversar com ele. Vale muito a pena. Já estamos aqui fazendo uma reunião de pauta aqui no Então, se um dia precisar, depois eu passo o contato dele. É uma figura importantíssima, porque ele estudou o caso Jango como ninguém. Para ter uma ideia, eu sei que a nossa pauta aqui não é essa, mas acho que o assunto interessa, é gostoso. Tem, né? Muito. Uhum. Ele entrou numa prisão no Uruguai para conversar com um cara que tinha participado da morte do Jango. E quando ele estava conversando com o camarada, o cara começou a relatar para ele, não sabia que ele era o João Vicente, filho do Jango, e começou a relatar as perseguições, as informações,
como que eles faziam o grampo do telefone do Jango na fazenda, e foi contando coisas, e chegou num determinado momento que ele começou a contar coisas da vida do João Vicente, filho do Jango, para ele, sem saber quem era ele. E ele ficou ouvindo, e num determinado momento ele disse, pois é, esse garoto que você está falando está aqui na tua frente. Então, é uma história... Nossa, que coisa linda! É uma coisa impressionante. Vale a pena, vale a pena um dia... É o seguinte, como é a história em movimento, né? Ali, de alguma maneira, ele viveu para ouvir esse relato. Né? No sentido, claro, é terrível tudo isso. É no sentido da história, a volta que a história está dando, né? Foi para ele. Interessante isso. E essas coisas são muito interessantes, porque agora a gente encontra... E a gente fala da luta dos trabalhadores, como foi na resistência, e a gente soma um pouco com esta história da queda do Jango, né? Tem um dado interessante, Joaquim, que é o seguinte, eu estava vendo a entrevista aqui que você estava fazendo com o Maurici, que é um camarada muito preparado, e ele estava falando de que a população de São Paulo é contra a privatização da Sabesp, né? E eu anotei aqui, a população brasileira, 66% da população, é o início do Ibope aqui no Brasil, fez uma pesquisa, e 66% da população brasileira apoiava a reforma agrária proposta pelo Jango. 66%. Não tinha como de fato, impedir a reforma agrária que o Jango fazia, e era uma reforma agrária capitalista. Eu ouvi do João Vicente nesta conversa que nós ficamos esses dias aqui, e ele disse assim, o programa de reforma agrária do Jango ia dar 1 milhão de títulos de propriedade. 1 milhão. Títulos de propriedade. Portanto, título de propriedade não é de um regime socialista, comunista, mas é de um regime capitalista, um sistema capitalista. E iria levar a eletrificação e fazer com que tivesse em cada uma dessas propriedades uma geladeira, que é o início da nossa linha branca aqui no Brasil. Ou seja, ele vendeu 1 milhão de geladeiras. Então, ele vai contando a história, vai mostrando como os militares, quando impediram o Jango de continuar a dar o golpe, como eles desestruturaram, não foi só a reforma agrária, foi inclusive o Parque Industrial Brasileiro e a economia interna do país. Né? É uma coisa bastante interessante para a gente olhar para a história e pensar o que nós temos pela frente. E eu vou me permitir aqui até dizer assim uma coisinha aqui para você, que talvez possa ajudar a gente a refletir um pouquinho o momento que nós estamos vivendo, né? Eu diria assim que a nossa democracia, e eu estou bastante preocupado em discutir, conversar e falar um pouco sobre a democracia, ela é cheia de deformações. Por exemplo, por que os deputados ficam na mão do governador, os deputados estaduais? Porque nós não temos uma democracia representativa. Ela seria uma democracia representativa se nós tivéssemos conseguido ter feito a reforma eleitoral, por exemplo, da representatividade do distrito eleger o seu deputado, porque aí este camarada está preso naquela região para responder diretamente ao cidadão. Você vai votar contra a privatização? Eu quero saber se minha conta vai aumentar. O cara não votaria. Não. Né? Então, nossa democracia é em risco porque a deformação do sistema da representação política ela tem prejudicado a sociedade brasileira. E aí tem coisas assim. Eu vi uma pesquisa essa semana, feita no ABC, onde presume-se que tenha uma representatividade da sociedade um pouco mais organizada. 33% das pessoas dizem que não deve ter separação entre religião e Estado. Não deve ter. Nossa. 33%. E o mais grave, aí é que é preocupante.
Esses extremos que nós estamos vivendo de polarização, ele tem deixado no meio o crescimento de abstenção do eleitorado. Eu vou te dar porque é uma pesquisa séria que eu confio que eu estou acompanhando. Em 2012, Joaquim, 2010, nós tínhamos de 15% a 17% das pessoas que não queriam participar do processo eleitoral, se abstinham do processo eleitoral. Votavam em branco, nulo, ou não iam votar. Abstenção maior. Sabe quanto estão indicando as pesquisas eleitorais para o ano de 2024, nesse nível de abstenção? 35%. Mais que dobra. Mais que dobra. Ora, essa parcela, isso é ruim para a democracia. Péssimo para a democracia. As pessoas não querem mais nem saber, sequer saber de querer votar. Eu me recordo de um programa, acho que foi Roda Viva, que me marcou, que eu ouvi o doutor Ulisses Guimarães ser entrevistado e perguntaram para ele, mas, doutor Ulisses, o senhor não acha que democracia, as pessoas tinham que ir na urna voluntariamente e não ser o voto obrigatório? E o velho doutor Ulisses, eu me recordo da resposta dele. Quando ele disse, o mínimo que você tem que exigir de um cidadão que quer ser cidadão é que ele vá votar. E se ele não tem consciência para ir votar, ele tem que ser obrigado a votar para ele aprender a importância do que ele tem, para ele buscar por que ele é obrigado a ir tomar uma decisão desta. E agora veja o que está acontecendo. Joaquim, 35% das pessoas falaram que não querem participar do processo eleitoral. É de uma gravidade muito grande. Exato, é a despolitização de uma sociedade, né? Enquanto 33% diz que não deve separar Estado e religião. Então, Tadeu, e até tem um grupo que acha que não há necessidade de partido político nem de governo, que as leis religiosas são suficientes para gerir um país, para administrar um país, que deveria seguir as leis religiosas. Nós estamos falando de 30 e poucos por cento também. É terrível isso. É terrível. E isso anula completamente a democracia. Que de religião, princípio religioso de quem? Não que você não deva, o princípio religioso não existe, o princípio fantástico. Na minha opinião, o socialismo e o cristianismo andam lado a lado, o verdadeiro cristianismo, claramente. E vocês sabem disso, como teve o apoio do movimento metalúrgico quando vocês apanhavam da polícia, como a igreja era importante naquela ocasião, porque anda lado a lado. Né? É terrível. Tarcísio, eu quero aproveitar e ver o seguinte, comentar para você o seguinte, nós até conversamos da outra vez, mas eu gostei muito do tema, quando você falou o movimento operário deve muito à música popular brasileira. Você contou isso. Olha como era outro momento. Hoje em dia, o músico que faz sucesso é esse que não tem compromisso nenhum com democracia, não tem compromisso nenhum com a luta do povo. Não foi sempre assim. A rádio tocava música que falava do operário, que falava do movimento de emancipação da classe trabalhadora. E ganhavam dinheiro com isso também, as rádios, porque tinha muito sucesso. Você lembra de algumas músicas que marcaram vocês? E como é que essa música era usada no movimento operário? Hein? Olha, deixa eu contar aqui uma coisinha aqui. Eu fui dançador de baile, de boemia e de luta. E saí de muito baile da madrugada e fui para a porta da fábrica distribuir material, fazer piquete, etc. E duas figuras que marcaram a minha vida foi assim, Nelson Gonçalves e Chico Buarque de Holanda. E da minha geração, era comum você ver um peão, como a gente costuma chamar, gostar de Nelson Gonçalves e de Chico Buarque de Holanda. Não, mas o Nelson Gonçalves é um cantor fantástico, né? Cante fantástico. Tanto que eu vou dizer, eu sou péssimo cantor, péssimo. Eu acho que o dom musical meu ficou nos pés só,
para poder dançar floreado, brincar no salão, aquela coisa toda. Mas eu seria capaz de lembrar a seleção de ouro do Nelson Gonçalves, né? E do Chico Buarque algumas coisas marcantes também. Construção, por exemplo. E a questão de letra do Chico Buarque, como que isso, de alguma maneira, enaltecia o trabalhador? Você lembra de alguma música? Olha, todas elas, né, na verdade, ou quase todas, né, porque falavam, tem a fase do amor do Chico, né, mas tem a fase primeira dele, que é da reflexão social, né, construção, por exemplo, que é dos anos 70, início dos anos 70, né, período talvez até mais bruto, né, que nós tivemos, né, quando ele dizia mais ou menos assim, que o operário, né, o trabalhador, o pedreiro, né, que ele amou daquela vez como se fosse a última, né, que beijou a sua mulher, beijou seu filho, a mulher como se fosse a única, os filhos como se fossem únicos, e até que ele vai, num determinado momento, e que ele vai colocando tijolo por tijolo num desenho, que ele fala do desenho e tal, e até que ele tropeça, né? Que era muito, muito comum a morte de trabalhadores na construção civil e na indústria metalúrgica. Na indústria metalúrgica morria muita gente. E morria na construção civil, era o maior índice. Então, quando ele diz assim, e flutuou no... Como é que é? E flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. E ele morreu na contramão, ainda atrapalhando o sábado. Isso nos fazia a cabeça, isso nos comprometia a luta, a alma. Eu não sei nem se na época o Chico Buarque sabia que ele entrava nas fábricas assim. Não sei nem se ele tem consciência disso. Deve ter, porque ele é um cara muito preparado, né? Muito... E misturava isso com tudo, né? Quando o cara comeu feijão com arroz, como se fosse um príncipe, né? Pô, ele dizia, olha o que o Chico falava para nós nessa época. Então, você está comendo arroz e feijão, mas você está sentindo o cara que ele está dizendo. E tinha o cara do teu lado. Eu era ferramenteiro de tryout, de prensa, o serviço mais perigoso da ferramentaria. Mais perigoso. O trabalhador da ferramentaria, quando morria dentro de uma prensa, a espessura do corpo dele era de 0,8 décimos, menos que 1 milímetro. Menos que 1 milímetro, é isso aqui. Ó. E nós sabíamos desse risco que a gente corria. E morreu 4 companheiros nossos, uma vez só, dentro da prensa. Então, essas coisas, ela dizia, ele falava do cara que subiu na construção e morreu, mas tinha um cara que entrou na prensa e morreu também. E tinha um cara que estava na linha de montagem e que morreu. E tinha um eletricista que tomou choque e morreu eletrocutado. E vai por aí afora, porque isso era a nossa vida. Então, a música popular brasileira, nossa, o alimento que ela nos dava era muito grande. E, claro, como nós não éramos só de luta, nós também éramos de farra, nós também dançávamos um bom bolero, ouvindo Nelson Gonçalves, por exemplo. Né? A nossa vida, a vida de peão é isso, né? A vida do peão é isso. Peão nos anos 60, 70, depois 80 mudou um pouco. Né? Mudou um pouco. Isso. Você sabe que, conversando uma vez com o irmão do Lula, o Frei Chico, ele falou que os sindicatos metalúrgicos do ABC faziam os maiores bailes que tinha. Era uma das coisas que ele fazia. Tinha uma relação com a cidade muito importante, havia bailes lá dos sindicatos metalúrgicos e também o campeonato de futebol. E tinha uma relação do sindicato muito próxima com a cidade como um todo. E isso foi muito importante para conseguir depois o apoio, primeiro, da cidade para o movimento grevista.
entendeu? Naquela ocasião. O movimento Guarani, na ocasião, para aquele movimento, a cidade começou com um apoio muito grande da cidade e também depois do Brasil todo e do mundo, né? Que todo mundo olhou para o Brasil naquela ocasião e falou, vamos apoiar aqueles trabalhadores, porque eles estão lutando por democracia, e você estava ali fazendo história, né? Como metalúrgico, somando-se a esse movimento operário. História muito bonita, que você conta também da música. E agora, só para a gente encerrar, como é que a música chegava? Porque vocês podiam ouvir rádio na linha de produção? Acho que não, né? Não, não podia. Não podia. Primeiro é o seguinte, ou você pegava o ônibus, eu me recordo que eu pegava um ônibus às 5h05 da manhã, em Santo André, e a gente ia ouvindo o Zé Bétio, né? Porque o motorista, ele punha naquilo que ele queria ouvir, né? Então a gente ia com o Zé Bétio, ouvindo o Zé Bétio, aquele negócio, não sei o que e tal, era o Zé Bétio. E quem ia de carro ia ouvindo toca-fita. E como é que o cara ia trabalhar de carro? Nenhum trabalhador ia trabalhar de carro sozinho. Ele juntava 3, 4 que moravam na região e segunda ia um, terça ia outro, quarta ia outro, quinta ia outro e sexta cada um se virava. Sexta não tinha carona. Era segunda, terça, quarta e quinta. Sexta era... Solidariedade, né? Coisa bacana. E esse tipo de coisa, de ouvir a música, era rádio. Não tinha outra coisa. Era rádio, rádio, rádio. E tinha rádio em tudo quanto é lugar, né? Você saía, por exemplo, para tomar uma espremidinha, que era a principal bebida nossa na época. Não era cerveja, era espremidinha. Você entrava no boteco, tinha rádio. E o que você ouvia no rádio? As boas músicas da música popular brasileira, MPB. Eu me lembro até hoje, e no toca-fita vocês tocavam Chico Buarque, levavam fita. Chico Buarque, depois Elis Regina, e vai embora. Eu me recordo até hoje, não saiu aqui de mim, assim, por me deixar respirar, por me deixar existir, e entrava um coro que eu acho que era da MPB4, que dizia Deus lhe pague. Rapaz, isso ficou na nossa... Isso impregnou na nossa genética política, né? Bacana, muito bacana, legal. Muito bom. É emocionante. Tadeu, só lembrar para a gente encerrar, você está com um projeto de memória, eu vi alguns vídeos, estão no canal, o Ópera Mundi está divulgando, eu acho que TVT também, que são depoimentos do movimento operário. Não é? Isso é o José Igor, que está fazendo, jornalista, excelente jornalista, e está fazendo essa edição. É isso mesmo, né? Como é que as pessoas fazem para acessar aí essa memória do movimento operário? Nós estamos organizando, que é um coletivo de memória e democracia. Até dizer por quê. Porque como a Associação Henrique Plage, ela tem um objetivo muito definido de buscar a reparação nas empresas, a condenação das empresas, a verdade, memória e justiça por empresa. Agora vai abrir o caso Mercedes, né? Inclusive, quem vai presidir a Associação Henrique Plage agora, eu era da Volkswagen, agora é o caso da Mercedes, vai ser um trabalhador da Mercedes que vai assumir a condução dessas negociações na Henrique Plage. Então, nós vamos trabalhar com o coletivo de memória e democracia, não só para levantarmos as informações, para favorecer os trabalhadores da Mercedes, da Scania, Brastemp, Ford, Rolls-Royce, Mollins e tantas outras, como nós queremos fazer o registro de tudo que nós tivermos de coletivo de memória, por exemplo, essas histórias que eu te contei, algumas do João Vicente, por exemplo, né? E tem coisas assim que a gente ainda precisa registrar. Está com 90 anos de idade, vivendo em uma cidade de Goiás, um companheiro chamado Hélio, que nós estamos atrás, vamos chegar nele, estamos atrás dele, que saiu das Ligas Campesinas, do Julião, veio para o ABC, e no ABC ele era de uma tendência
de um grupo político da ala vermelha, que era uma dissidência do PCdoB, e foi o principal camarada que organizou um grupo político dentro da Mercedes-Benz. Dentro da Mercedes-Benz. Aí, depois dali, teve algumas prisões, etc, etc, etc. E teve um deles que ficou na Mercedes-Benz, nós estamos levantando essa história dele, teve um que ficou na Mercedes-Benz trabalhando durante muito tempo com 4 nomes diferentes. Com 4 nomes diferentes. Essa história, quer dizer, o cara era procurado por um motivo, ele saía, ele desaparecia, depois ele aparecia trabalhando de novo com outra identidade, e o cara viveu assim, período da ditadura todo, com 4 nomes e 4 identidades diferentes, e trabalhando em grandes indústrias. Veja que coisa doida que é a resistência. Para poder fugir da lista blacklist, né? Essa lista para poder fugir da prisão. Para sobreviver e continuar trabalhando e fazendo militância política. E Exatamente. Quem tem todos esses dados é o Hélio, que está lá em Goiás. Em Goiás. Já fizeram contato com ele, não? Eu estou chegando pertinho para falar com ele já. Olha, se ele estiver ouvindo, estiver por aqui, que faça esse contato. Pode até entrar em contato comigo, que eu passo o contato do Tadeu. Meu e-mail é joaquim@brasil247.com.br, joaquim@brasil247.com.br, que eu passo para o Tadeu, que eles conseguiram na Volks essa indenização, e isso nós estamos mostrando essas multinacionais que estavam aqui no Brasil e estavam colaborando com a ditadura sanguinária, entregavam os operários, muitos morreram, e claro, porque o projeto, a ditadura era de interesse deles naquela ocasião. Não era interesse dos trabalhadores. Isso vocês começam a minar tudo isso com o movimento grevista, 78, 79, era proibido. Apanharam muito da polícia por isso, mas o Brasil resgatou a democracia e hoje está dando exemplo para o mundo, né? Enfrentando essa extrema-direita aqui dentro do campo institucional, enfrentando, e se saiu vitorioso, tenho certeza que essa vitória vai se manter, mas tem que conscientizar o povo, né? Porque o povo tem que conhecer mais dessas suas histórias aí. Tadeu, para você encerrar, então, agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco. Vou te chamar mais vezes, que eu quero sempre falar desse tema. Thomas Ollis, um abraço, muito obrigado, e vamos seguir, porque nós temos que enfrentar o que vem pela frente aí. É isso, e com coragem, né? A mesma coragem que vocês tiveram lá atrás, todos tendo coragem. E com alegria de lutar. Alegria de lutar, a vitória vem. Um abraço, viu? Até mais. Obrigado, um abraço. Obrigado.